Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãs, é melhor falar aqui de baixo ou ali de cima? Hein? Lá em cima? Ganhou quem voltou para cima. Boa tarde a todas, boa tarde a vocês que estão nos assistindo aí. Privilégio compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós começamos aqui cedo, às 5 horas da manhã. Nós já tivemos hoje aqui a madrugada de oração. Foi uma bênção. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Esse versículo vai nos dar o tema da meditação. São 15:09 agora. Eu serei breve e objetivo. Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler juntos? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Não se faça de vítima. É a nossa meditação. Aqui está um exemplo. Exemplo de Adão, que pecou, e na hora que Deus o confrontou, ele simplesmente diz que a culpa era de Deus, porque fez a mulher, que ele não pediu para fazer. E a culpa dele ter desobedecido foi porque a mulher deu e ele comeu. O que significa isso? Vitimismo. Ou seja, o ato ou a atitude mental de sempre nos colocar como vítimas. A culpa é sempre do outro. Eu sou a vítima. Todos nós sabemos que nós somos vítimas de acidentes, nós somos vítimas de assalto, nós somos vítimas de sequestro, nós somos vítimas... É outra coisa. Alguns anos atrás, em 2001, parece-me, 8 adolescentes americanos, eles tinham aproximadamente 15 anos cada um, eles estavam pesando 180 quilos cada um, média de 160 a 180. E eles, os seus pais com eles, entraram com uma ação lá em Nova York contra o restaurante McDonald's. Por quê? Eles alegavam na ação que a culpa deles estarem com 180 quilos não era deles, mas era do McDonald's, que faziam os sanduíches deliciosos, acompanhados com batata frita, acompanhados com sorvete, tudo aquilo que a gente sabe que tem lá, de bom, e que engorda, porque tudo que é bom, engorda. Os advogados entraram de defesa e ganharam a ação, isso não é... justamente alegando o princípio de que toda pessoa ela é responsável pelas suas decisões. Então não foi o McDonald's que decidiu vender, foram os adolescentes que decidiram comprar. E eles sabiam o que estava comprando e o que estava comendo. Então, o lema do vitimismo
há sempre alguém para nós culparmos. Em outras palavras, aqueles que se dizem vítimas reivindicam a sua inocência, os seus direitos, fugindo de qualquer tipo de responsabilidade. Eu não sou responsável, eu sou a vítima. Esse é um assunto muito interessante, e tem até um caso que eu vou contar aqui, vocês não precisam rir, porque é trágico e cômico ao mesmo tempo. Uma senhora molhou o seu gato, deu um banho no gato, e colocou o gato para secar dentro do aparelho de micro-ondas. E após ter matado o gato, ela então processou o fabricante do forno de micro-ondas. E o pior, ela ganhou. O vitimismo está invadindo hoje a igreja, está invadindo as novas gerações, né? As novas gerações. Somos vítimas. E é tão interessante que aqui, nesse texto que nós lemos, Gênesis capítulo 3, nós aprendemos aqui que o vitimismo, ele é uma consequência do pecado. Adão se faz vítima aqui porque ele não teve coragem de chamar para si, diante de Deus, a responsabilidade de dizer: eu sou responsável. Todos nós conhecemos a história, né? Deus fez primeiro o homem, e quando Deus deu a ordem para o homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas do conhecimento você não deve comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Eva não tinha sido criada. Eva foi criada justamente na continuação dessa narrativa. E Deus, quando vai chamar aqui, ele não chama por Eva, ele chama por Adão, porque Adão era o responsável. Adão era o responsável. E hoje, na sociedade, o conceito bíblico de pecado está sendo rejeitado. Há muita coisa que a Bíblia chama de pecado e que as pessoas estão dizendo que é doença, que é distúrbio de comportamento. A Bíblia fala sobre o alcoolismo, fala sobre os vícios em drogas. A Bíblia trata os vícios como pecado. A sociedade hoje não trata esse assunto como pecado, mas usa um nome médico, que significa dependência química. Crianças que geralmente afrontam as autoridades podem livrar-se da reprovação sendo rotuladas de hiperativas ou por sofrerem de um desvio de atenção. Os glutões nunca são considerados culpados, pois sofrem de desequilíbrio alimentar. O ladrão, ele não é ladrão, ele é cleptomaníaco. E por aí vai. Por aí vai. A Bíblia nos dá duas opções, como crentes, como cristãos. Ou nós nos conscientizamos que somos vitoriosos, ou nos tornamos vítimas. Nós só temos duas opções, do ponto de vista bíblico.
E aí eu queria colocar para vocês aqui alguns pontos que eu acho que seria interessantes para a gente tratar dessa tendência que nós temos da nossa pecaminosidade humana de sempre nos colocarmos como vítimas. E nós não somos vítimas. Por favor, eu quero abrir lá em Romanos. E eu queria colocar o primeiro princípio aqui, Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, por favor. Melhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que diz aí? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós somos responsáveis individualmente pelas nossas decisões. Então não adianta você chegar diante de Deus e querer colocar culpa no outro e se colocar como vítima, que não funciona para Deus. Você se lembra de Davi, lá no Salmo 51, né? Ele diz para Deus, no Salmo 51, que a culpa não foi de Betseba, não foi a beleza de Betseba, não foi a janela do banheiro de Betseba que estava aberto. Davi, ele não coloca a culpa para ninguém. Veja no Salmo 51, ele coloca claramente: compadece-te de mim. Veja quantas vezes ele vai usar o pronome oblíquo ou o pronome na primeira pessoa. Compadece de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre. E ele diz assim: olha, não foi Betseba que pecou, fui eu, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então o Senhor tem toda a razão de me julgar, de me punir, porque eu sou culpado. Assume o erro, chama para si a responsabilidade. Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, irmãos, porque nós estamos vivendo numa sociedade que tem desculpa para tudo. E as pessoas têm desculpa para tudo. E as pessoas, elas não querem chamar para si a responsabilidade dos seus atos, das suas decisões, das suas atitudes. Veja lá Romanos capítulo 14, versículo 12. O que diz lá? Romanos 14, 12. O que diz? Vamos ler juntos? Assim, pois, cada um de nós dará contas. Então Deus deu uma vida para cada um, para que cada um tome conta da sua vida, não da do outro, porque você vai prestar conta da sua vida. Então não culpe os outros, não transfira a responsabilidade para os outros. Assuma a responsabilidade dos seus atos. Então esse para mim é o primeiro ponto para a gente vencer esse negócio de vitimismo, de querermos colocar a culpa nos outros do que está acontecendo comigo e com você.
Segunda coisa importante é que Jesus Cristo, Ele é a principal vítima da história. Mas Jesus Cristo, Ele nunca adotou uma mentalidade de vítima e nem assumiu um vitimismo. Jesus foi vítima dos nossos pecados, ou não? Ele foi à cruz por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo foi vítima do ódio do seu povo, dos seus irmãos, das autoridades religiosas da sua época. Jesus foi vítima do Império Romano, do ódio do Império Romano. Mas Jesus Cristo, Ele nunca se colocou como vítima. Na cruz Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. O que diz aí? Vamos lá? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Então veja bem, eu não vim para ser, mas para servir. E eu tenho um propósito. A minha vida tem um propósito. E o propósito pelo qual eu vim a este mundo, foi justamente dar a minha vida para salvar outras pessoas. E aqui Jesus, Ele sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes Ele o quê? Esvaziou-se, assumindo a forma de servo. E como servo, na forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. E Ele diz: tende em vós o mesmo que sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, nós precisamos olhar para Jesus como aquele que tinha um propósito de vida e que nada que acontecera com ele durante o seu ministério, durante a sua vida, fez com que ele assumisse essa condição de vítima. Ele nunca se vitimizou. Ele nunca se colocou achando que a culpa era dos outros. Não, ele assumiu a forma de servo, ele assumiu a sua missão. Ele tinha um propósito de vida, e isso deu sentido para ele. Então, se você sabe por que você nasceu, o que você está fazendo aqui, você nunca vai se tornar uma vítima. Santo Agostinho, ele diz que quando a gente compreende que a vida é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, a gente não se torna vítima. A gente agradece. A gente vive a vida como ela é. Vocês estão entendendo ou não? Então, qual é o primeiro princípio para vencer? Chame para si a responsabilidade dos seus atos. Você é as suas escolhas, as suas decisões. Errou, errou. Acertou, acertou. Você é responsável. Segundo, olhe para Jesus como aquele que foi a maior vítima da história, mas nunca se vitimizou. Nunca. Terceiro princípio. Como filhos de Deus, e o nosso Deus, Ele é soberano, nós nunca seremos vítimas das circunstâncias. Está certo? Nunca. Em outras palavras, aquilo que acontece conosco, seja coisa boa ou seja coisa ruim, tudo está debaixo da soberania
de Deus. Ah, eu sou assim porque eu nasci no Nordeste, no interior da Bahia. Ah, eu sou assim porque meu pai e minha mãe eram pobres. Ah, eu sou assim porque não tive oportunidade. Você já viu gente reclamando desse jeito? O tempo todo? Lá em Jeremias, Deus acabou com um ditado que havia lá em Israel. E o ditado era esse: que os pais comiam uvas verdes e os filhos é que ficavam com os dentes, o quê? Desbotados. Ele diz: agora não tem mais isso. Cada um é responsável pelos seus atos. Diante de Deus, você colocar a culpa da sua situação no outro e nas circunstâncias, isso não resolve. Não resolve. Fez um casamento errado? Fez, pronto. Tenta outro. Agora vê se capricha na escolha. Começou um negócio, não deu certo. Não foi o governo, não foi a inflação, não foi o Covid. Para com isso. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Romanos 8, 28. Todo mundo gosta desse versículo, né? O que diz Romanos 8, 28? Sabemos que o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós amamos a Deus, tudo que acontece conosco está debaixo da providência e do propósito de Deus. Tem um personagem bíblico que me encanta, tá? É José. Veja lá em Gênesis 50, 20. José, ele viveu debaixo do ódio dos seus irmãos. Foi vendido, não foi assassinado porque Deus não permitiu. Depois ele vai trabalhar com Potifar. A mulher de Potifar dá em cima dele. Ele não cai na armadilha, foge, é preso injustamente. E ele passa 13 anos da sua vida, as coisas só dando errado. Já aconteceu com você assim? E quando começa a quebrar as coisas em casa? Quebra tudo, quebra o carro, quebra a geladeira, quebra o fogão. Aí você já começa a botar folha de arruda, achando que tem mal olhado. Porque a desgraça vem atacado. Veja o que José diz lá em Gênesis 50, 20. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vós, na verdade, intentastes o mal, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que vocês fizeram comigo foi uma coisa horrível, inaceitável, mas isso estava debaixo do plano de Deus. Amém? Então, às vezes as pessoas estão desesperadas. Estão se vitimizando, se colocando como, né? Porque a vítima, ela ao invés de seguir a lei da providência, ela segue a lei de Murphy, que diz o seguinte: se alguma coisa errada tiver de acontecer, vai acontecer comigo, e aí acontece. Então tem gente que vive assim. Eu queria terminar, porque tinha muita história para contar, mas eu vou só encerrar com uma, que está lá no Evangelho de João, capítulo 5.
No versículo 6, vamos ver. João 5,6, o que diz? O que diz? Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Qual era a resposta que ele teria que dar? Eu quero ou não? Porque ele estava há 38 anos ali. O local que ele estava tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Jesus vai e se dirige a ele exclusivamente e pergunta para ele: você quer ser curado? Qual foi a resposta do danado? Veja lá, versículo 7, o que diz? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro o quê? Antes de mim. Veja bem, a resposta dele não tem nada a ver com a pergunta de Jesus, porque ele estava querendo dar o quê? Uma de vítima. Se era todo mundo aleijado ali, todo mundo era vítima. Você já notou que tem gente assim? Ó, eu só não estou melhor porque ninguém me ajuda. Eu só não vou para frente porque ninguém me dá a mão. E aqui vem, e a resposta de Jesus é tranquila. Jesus, no versículo 8, diz assim: então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente ele foi curado. Então, às vezes, irmãos, nós não recebemos bênçãos de Deus porque nós nos colocamos diante de Deus como vítimas. E a gente esquece o que está lá em Efésios capítulo 1, que em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A gente esquece o que está lá em 1 João capítulo 5, que todo aquele que é nascido de Deus é vencedor. E vence o mundo. E vence o mundo por meio da sua fé. Na sua fé. Então Deus, ao nos regenerar, ao nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus, colocou dentro de nós um DNA vitorioso. Paulo diz que nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Então sai desse negócio de vítima que você vive aí. Ah, não casei ainda porque eu estou gordo. Sim, a culpa é de Deus? Então fecha a boca e vai andar. Toma uma atitude. O pessoal fica: pastor, Deus não vai me dar um marido. Não vai... Minha filha, está difícil. Ó, com esse manequim aí, nem Deus ajuda. Não é assim? O cara quer um emprego, aí você pega o currículo dele, não dá, é tentar a Deus. Então nós precisamos chamar para nós a responsabilidade e assumir uma postura de gente, o quê? Vitoriosa. Amém? E tudo isso que aconteceu com você, circunstancialmente, não faz de você um derrotado, um fracasso. O que intentarem fazer contra você, para derrubar você, Deus vai transformar o mal em bem. Então mude a sua mente, vira a chave aí, de vítima para vitorioso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos expulsar daqui todo espírito de derrota, de vitimismo. Eu fui aconselhar semana passada uma pessoa aqui da igreja, membro, e a pessoa falou:
ficou 30 minutos só falando de coisa ruim que estava acontecendo na vida dele. Eu falei, eu vou fazer uma oração para você morrer, sua vida é uma desgraça mesmo. Que isso, pastor? Não do jeito que você está colocando aqui. Não está adiantando nada eu pregar domingo aqui, ensinar Deus fazendo o que está fazendo no nosso meio. Olha para a sua vida, meu irmão, só tem desgraça. E sempre assim, eu sou vítima. Eu sou vítima. Os outros são responsáveis, eu não. Vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui ou não? Senhor Deus, nós estamos aqui, não porque nós somos melhores do que ninguém. Somos os teus filhos, Pai. Mas nós não queremos, como filhos do Senhor, filhos do Deus vivo, único e verdadeiro, nos colocarmos como vítimas, como irresponsáveis, como pessoas que sempre estão colocando a culpa nos outros, arrumando explicações desconexas daquilo que está acontecendo conosco, quando a responsabilidade é nossa, Senhor. E o Senhor tem um plano para a vida de cada um aqui, e cada pessoa aqui é importante para o Senhor, e cada dia da nossa vida está registrado no Teu livro, e os nossos dias contados, então a nossa vida tem propósito, tem significado. O Senhor tem algo, uma missão para nós nessa vida, Senhor. Então venha nos curar, venha sarar nossa mente, curar o nosso coração, que nós não somatizemos as derrotas, os fracassos, mas que nós entendamos que os fracassos são pedágios para a felicidade, são pedágios para o sucesso, que faz parte da vida, Senhor, e ajuda-nos a olhar para as derrotas como a Tua Bíblia nos ensina. Vem tratar a nossa mente, o nosso coração, vem curar o nosso coração nessa tarde, e que nós assumamos uma postura de gente vitoriosa, de gente vencedora, de gente que tem uma missão para cumprir, que gente que tem obras para realizar, que o Senhor preparou de antemão para que vivêssemos nelas. Renova o nosso coração e a nossa esperança nessa tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.